Este tutorial tem como objetivo apresentar o painel de gráficos disponíveis na plataforma. Através dele, você poderá visualizar uma variedade de métricas de forma clara e intuitiva, facilitando a compreensão da evolução dos indicadores ao longo do tempo, e a distribuição entre diferentes categorias. Esse recurso é essencial para realizar análises aprofundadas sobre o progresso do programa de pós-graduação, e identificar a concentração da produção entre os docentes, oferecendo uma visão estratégica do desempenho e das áreas de destaque, com a apresentação de dados por meio de gráficos. Vamos começar. O primeiro passo é acessar a plataforma com seu e-mail e senha. Em seguida, utilize os filtros de instituição e área do programa para encontrar a opção desejada, quando necessário. O painel com os gráficos estará disponível através da opção Exibir Gráficos, existente no card do seu programa. Utilize as opções disponíveis para filtrar os resultados apresentados nos gráficos, tanto no que diz respeito ao período, fonte, modalidade e queries. Você pode visualizar os gráficos no formato padrão de 2 colunas ou alternar para uma única coluna, proporcionando mais espaço para exibir as informações de forma detalhada. O primeiro gráfico mostra a quantidade de docentes nas categorias permanente e colaborador ao longo dos anos. Há também um gráfico que acompanha a evolução dos discentes titulados nas categorias mestrado e doutorado. Outro gráfico disponível refere-se à quantidade de discentes matriculados nas categorias mestrado e doutorado em cada ano. Em seguida, temos o gráfico de participantes externos ao PPG, que identifica pessoas que não são discentes ou docentes, utilizando as categorias examinador externo, coautor, coorientador ou outras, para classificá-las. Há também um gráfico para avaliar a distribuição de pessoas, analisando tanto os discentes como os docentes. Outro gráfico disponível refere-se à participação de estrangeiros no programa de pós-graduação, abrangendo tanto os discentes quanto os docentes. Temos também um gráfico para visualizar os docentes permanentes exclusivos do programa, ou seja, aqueles que não estão credenciados como permanentes em outros programas. Em seguida, você poderá consultar um gráfico com a evolução da produção bibliográfica dos docentes permanentes, de forma segmentada por cada tipo. Há também um gráfico para acompanhar a evolução da produção de artigos por extrato qualis dos docentes permanentes. Um gráfico para apresentar a evolução da produção dos diversos tipos de produções técnicas existentes. Há também um gráfico especificamente voltado para a mensuração da produção artística dos docentes permanentes, um tipo de produção que nem sempre é comum em áreas como a administração, a qual pertence o PPG que estamos analisando neste tutorial. Caso não haja produções artísticas registradas, a área desse gráfico permanecerá em branco. Temos também um gráfico para a produção bibliográfica dos docentes permanentes com participação de discentes e egressos. É importante oferecer uma explicação aqui. Como você pode ver, a legenda deste gráfico apresenta 2 opções de egressos, os egressos identificados e os egressos Sucupira. Os egressos Sucupira são aqueles registrados na plataforma Sucupira, uma funcionalidade implementada a partir de 2019, que permite a inserção retroativa de dados. Já os egressos identificados correspondem a uma classificação realizada por nossa equipe de análise de dados, que utilizou bases de dados de titulados para identificar esses egressos. É importante destacar que cada pessoa é considerada de forma única, ou seja, ninguém pode pertencer a ambos os grupos simultaneamente. O próximo gráfico é referente à produção técnica dos docentes permanentes com participação de discentes e egressos. E neste gráfico foi feita a mesma divisão de egressos do gráfico anterior, os egressos identificados e os egressos Sucupira. Em seguida, você poderá visualizar o gráfico com a média ponderada de artigos produzidos pelos docentes permanentes em cada um dos estratos. Vale aqui uma explicação mais detalhada. A maioria das 49 áreas possui uma fórmula específica, que define o peso atribuído a cada extrato para o cálculo do indicador lambda-artigo. Para facilitar, o próprio gráfico apresenta a fórmula utilizada na área do seu PPG. Nas áreas que não possuem uma fórmula própria, utilizamos uma fórmula padrão. No gráfico, para melhorar a compreensão, dividimos os docentes em 4 quadrantes, destacando em azul os docentes permanentes que mais contribuem para a formação deste indicador. Em seguida, os docentes são coloridos em amarelo, roxo e, por fim, em verde, representando os que menos contribuíram para o indicador. Na legenda, você pode conferir a representatividade de cada quadrante.
Por exemplo, os docentes do quadrante azul correspondem a 54,2% da formação do indicador IND-artigo, evidenciando a concentração deste indicador entre os 8 docentes permanentes representados neste quadrante. Por outro lado, os 9 docentes permanentes presentes no quadrante verde representam apenas 6,7% da formação do IND-artigo. Essa informação é fundamental para mensurar o impacto que a aposentadoria ou descredenciamento de um docente pode ter no programa. Na mesma linha, o próximo gráfico apresenta a quantidade total de artigos produzidos pelos docentes permanentes nos estratos A1 a A4. A abordagem deste segundo gráfico é bastante semelhante à do anterior, com a diferença de que, enquanto o gráfico anterior utilizava uma média ponderada, este apresenta o valor absoluto de artigos nos estratos A1 a A4. Há também um gráfico para comparar o IND-artigo médio dos docentes permanentes com outros programas de pós-graduação da mesma área. A primeira coluna, em cor azul, traz o IND-artigo do seu PPG, e, nas demais colunas, o IND-artigo de programas com nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, Brasil, mesma região e mesmo estado. Em seguida, você poderá visualizar a comparação da média de artigos nos estratos A1 a A4 por docentes permanentes, com outros programas de pós-graduação da mesma área. Na legenda deste gráfico você pode perceber que em azul temos a contabilização sem redundância, e em verde temos a contabilização com redundância. Isso significa que, na coluna em azul, cada artigo é contabilizado uma única vez. Em contrapartida, se um artigo tem coautoria de outro docente permanente do PPG, na coluna em cor verde ele é contabilizado mais de uma vez. Essa coluna com redundância foi criada com o objetivo de avaliar a colaboração entre docentes de um programa de pós-graduação. Assim, quanto maior for a diferença da coluna verde em relação à coluna azul, maior é essa colaboração entre docentes permanentes. Em contrapartida, quando a diferença entre essas duas colunas for inexistente, por exemplo, demonstra que não há colaboração entre os docentes. E para finalizar, temos este último gráfico que apresenta a quantidade de docentes permanentes com artigos por faixas de estratos qualis. Na última coluna temos, em azul escuro, o total de docentes permanentes do programa. Todos os 33 docentes têm pelo menos um artigo no extrato qualis entre A1 e A3, 29 docentes têm pelo menos um artigo no extrato qualis entre A1 e A2, e 24 docentes têm pelo menos um artigo no extrato qualis A1. Vale destacar que, em todos os gráficos, você pode clicar nos itens da legenda para ocultar as informações indesejadas. Uma ferramenta útil apresentada no início deste tutorial são os filtros. Agora, vamos aplicar um filtro de data e observar o impacto no gráfico total de artigos nos estratos qualis A1 a A4, dos docentes permanentes do PPG. Utilizaremos o período da atual quadrienal, ou seja, de 2021 a 2023, já que ainda não temos dados de 2024. Após selecionar o intervalo de tempo desejado, basta clicar em Filtrar, e os dados de todos os gráficos serão atualizados automaticamente. Por exemplo, o docente Alan estava anteriormente no quadrante azul, de maior relevância. No entanto, com os dados da presente quadrienal, ele passou para o quadrante amarelo, de relevância intermediária. Esse tipo de análise permite que você avalie com maior precisão a contribuição dos docentes na atual quadrienal, algo crucial para a gestão estratégica do seu PPG. Além disso, a plataforma oferece uma funcionalidade essencial que permite exportar qualquer gráfico nos formatos PNG, JPG, SVG ou PDF. Para isso, basta clicar no ícone de 3 pontinhos no canto superior do gráfico desejado e selecionar o formato de exportação preferido. Pronto! Agora você já conhece nosso painel de gráficos, uma excelente ferramenta para auxiliar na compreensão da evolução dos indicadores ao longo do tempo e a distribuição entre diferentes categorias. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte. Obrigado por sua atenção ao longo deste tutorial.